Quase pagamos mais de 100 mil reais para ter nosso filho nos Estados Unidos. E no final foi $900. Uma bela diferença, né? Fala aí. Bom, se você quer saber quanto custa ter um filho nos Estados Unidos, fica aí que a gente vai contar tudo, como tudo isso aconteceu. Exatamente. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Mário. Somos pais do Maica e da Paçoca, a cachorrinha viajante. Bom, ficamos grávidos e aí resolvemos ter o nosso filho nos Estados Unidos. Depois de muitas e muitas e muitas pesquisas, a gente viu que existia um programa que levava as pessoas, aqui os brasileiros, né, um programa de um brasileiro inclusive, para se ter um filho lá em Miami. E a gente também descobriu que, obviamente, se o seu filho nasce nos Estados Unidos, obviamente não, né, porque não é tão óbvio assim, ele é americano. Até porque não era óbvio pra gente. Porque se ele nasce, tem alguns países que se ele nascer lá, por exemplo, a Austrália, ele não é australiano. Bom, até o presente momento, se seu filho nascer nos Estados Unidos, ele vai ser um americano. Não que ele vai ter um green card, não, ele vai ser um cidadão americano. E a gente falou, poxa, vamos ter o nosso filho nos Estados Unidos. A gente nunca quis criar um filho aqui no Brasil. Então a nossa ideia foi, vamos lá, vamos ver esse programa, né? Vamos pesquisar. Pesquisamos, pedimos orçamentos, e aí tava girando em torno de 100 mil reais. E 100 mil reais é só o programa, né? Então o investimento ele seria bem mais alto do que isso. Porque questão de hospedagem, de alimentação, no tempo que você fica lá, passagem aérea e tudo mais. Isso não tá incluso no programa. Incluso no programa tava ter o filho lá. O que seria isso? Seriam algumas consultas de pré-natal, alguns exames. Exato. Tá? E o hospital. Então, se você tivesse um parto normal, estaria incluso 2 dias. Se fosse uma cesárea, estaria incluso 3 dias. Tudo que fugisse disso, desse padrão, seria pago à parte. Ou seja, se você tivesse uma intercorrência, se você tivesse que ficar mais tempo no hospital, ou você ou o seu filho, você teria que pagar à parte. Se você tivesse que fazer alguns exames específicos, teriam que ser pago à parte. Então, 100 mil reais era esse pacote. É aquela coisa, qualquer coisa que saísse do que não estava escrito no papel, você pagaria à parte. Então, o pacote, um exemplo era deu 2 ou 3 consultas antes do parto, alguns exames e o parto normal ou cesáreo. Saiu disso, né, custo extra. Então, o ideal é você até ir pensando já que existe uma possibilidade, né, alta de você ter um custo extra. Então, por exemplo, quando a gente fala 100 mil reais, isso daí foi lá em 2023, final, né, para 2024. Hoje em dia, provavelmente esteja um pouco mais, né? Então, você sempre tem que se programar aí com um valor a mais, se você for participar deste programa, porque sempre pode surgir imprevistos. Mas, enfim, a gente fez inúmeras pesquisas aí, e a nossa ideia não era somente ter o filho nos Estados Unidos e retornar ao Brasil, como muitos brasileiros fazem. A gente queria dar uma vida e criar o nosso filho nos Estados Unidos. Então a nossa ideia era ficar lá. Porque como nós não tínhamos plano de ter filho, né, antes da gente descobrir, né, que Deus presenteou a gente com um lindo menino, nós estávamos fazendo um planejamento para mudar para a Austrália. Só que esse plano, ele era um plano de médio e longo prazo. Até porque nós temos uma cachorra, levar ela para a Austrália era uma burocracia assim absurda. Então nós já tínhamos iniciado o nosso planejamento de mudar para a Austrália e fazer a nossa vida lá. Foi que no meio desse plano a gente descobriu que nosso plano mudou totalmente, né? Então Deus ele fez essa curva aí na nossa vida, né? E aí foi que a gente falou, poxa, na Austrália ir para ter o filho lá não era uma coisa muito viável no momento. Não teríamos o tempo hábil. Não teria tempo para isso, exato. E aí foi que a gente resolveu ir para os Estados Unidos, porque também ele nascendo lá, ele seria de fato um americano, porque se ele nascesse na Austrália, ele não seria australiano. Então a gente falou, poxa, vamos mudar a nossa rota, né? Vamos, além de, né, o Maica nascer americano, vamos tentar dar a vida para ele lá.
né? Vamos tentar fazer a nossa vida lá, vamos tentar criar ele lá. Só que a gente não teve muito planejamento, mas enfim. Não deu tempo de se planejar, porque se a gente quisesse ter o Micah lá nos Estados Unidos, a gente tem uma gravidez aí de 9 meses, a gente já estava com 5 meses quando a gente resolveu ir para os Estados Unidos ter o filho. A gente tinha que fazer tudo com bastante pressa para dar tempo. Então, pesquisamos mais algumas coisas e falamos, bom, vamos com visto de estudante, porque a gente, como o Mário disse, a gente queria ficar nos Estados Unidos e não somente ter o filho lá. Nós já tínhamos o nosso visto de turista, tínhamos acabado de renovar nosso visto de turista. Acho que não fazia 6 meses, né? Não fazia 6 meses. E aí a gente falou, vamos tentar o de estudante, porque de forma alguma a gente queria ficar ilegal nos Estados Unidos. Não que isso seja um problema para alguém, enfim. Cada um faz o que quiser, cada um cuida da sua vida. Mas a gente nunca quis isso. Então a gente falou, bom, vamos com visto de estudante. Fizemos todo o processo do visto, fizemos lá a entrevista, foi até um pouco engraçada e quem sabe um dia a gente conta também para vocês. Mas conseguimos tirar nosso visto de estudante e aí foi que a gente descobriu que quando você tem um visto de estudante, você pode ter um seguro-saúde para estudante. Um seguro-saúde lá dos Estados Unidos. E com esse seguro-saúde, a gente podia ter o nosso filho. Então, o seguro-saúde, eles funcionam lá. Agora, no Brasil, tá implementado, estão implementando dessa forma, mas ele funciona como copay. Então, a gente tem... vai marcar consulta, tem coparticipação, tem uma franquia, que você atinge um teto ali, que se você passar dessa franquia, você não precisa pagar mais durante o ano todo. E o parto custava $900. E a gente falou, pô, vamos fazer um seguro. Até porque a gente quer ficar lá, a gente precisava de um seguro-saúde pra gente. Então, vamos fazer o seguro, muito mais viável. E o seguro só nos custava, gente. Não é mentira, tá? Parece até uma mentira, mas ele custou pra gente $86. Pra mim e pro Mário. Por mês. Por mês. Tinha as coparticipações, como eu falei, mas era $15 a coparticipação de uma consulta ou de um exame. Nunca pagamos acima disso, de $15, tá? Podiam ter algumas coisas que custariam mais, mas nada muito relevante. E o parto, como eu disse, $900. Foi aí que a gente falou, então vamos embora com o seguro-saúde. E de 100 mil, o parto do nosso filho, de R$100 mil, virou $900. Nessa daí nós economizamos muito dinheiro. E foi muito pesquisa, né? Essa informação nós não achamos na internet. Porque você, como visto de estudante, você pode ter um seguro-saúde legalmente. E daí estava incluso o parto no seguro-saúde e a gente só aproveitou essa oportunidade. Então, pra gente foi muito perfeito isso, funcionou muito bem e foi tudo muito bom, foi tudo maravilhoso, tirando os perrengues. E aí, na verdade, assim, a gente descobriu, fizemos esse seguro-saúde e falamos agora, ótimo, perfeito. A gente podia passar em consulta, tava tudo incluso, consulta, hospitais, obviamente, como eu falei, consulta com copays, enfim. Só que não foi bem assim quando a gente chegou lá. E isso a gente vai contar pra vocês no próximo vídeo. Se você tá curioso pra saber como foi os perrengues que a gente passou quando chegamos lá, fica aí. E se você tem vontade de chutar o balde, ou só quer ver a gente passando perrengue nessa mudança, se inscreve agora.